Capítulo 33. A saída de emergência. Depois do almoço e antes de voltar para a fábrica, Tina conversou um tempão com Mozart. Priscila almoçou fora, na casa de uns amigos da família dela, e por isso nem soube que eles estavam pondo o plano em ação contra a vontade dela. Eles não me convidaram para participar da conversa, mas também não saíram da sala. Fiquei lá brincando com Julie. Mozart esperou uma meia hora depois que Tina saiu e telefonou para a fábrica. E foi legal. Ele me disse que eu podia ouvir a chamada na extensão do quarto dos meus pais, desde que eu ficasse quieta. Tina atendeu e passou a ligação para Peter, como se fosse um interurbano de São Paulo. Dr. Peter? Caprichou meu primo, fazendo voz de chefe. Conversei com nossa consultora, a doutora Priscila, e soube que o senhor mudou de ideia. Estamos considerando que a exposição de nossa enviada talvez não tenha sido mais adequada ou, enfim, pensamos que o senhor não deve estar satisfeito e vamos enviar o Dr. Décio Gorgulho, diretamente de Brasília, para conversar com o senhor. Houve um silêncio do outro lado. Mozart tinha falado tudo direitinho, conforme ele e Tina combinaram. Não sei, resmungou Peter. Mas Mozart nem deixou Peter continuar. Atacou direto no ponto. E o senhor fique tranquilo. Nós vamos tomar providências para que esta consultora vá para o lugar certo, que é a casa dela. Pode ficar tranquilo. Conosco é assim, satisfação garantida ou seu dinheiro de volta? Terminou meu primo. Foi aí que tive a certeza de que o plano não ia dar certo. Peter iria desconfiar. A última frase era invenção de Mozart, numa daqueles ataques de criatividade que ele tem de vez em quando e que deixam a minha tia louca. Dali a 20 minutos, Tina telefonou. Corri a extensão dos meus pais outra vez. Mozart, você estragou tudo. Peter desconfiou e mandou telefonar para São Paulo e eu não tive outro jeito. Fiz a ligação e ele viu que era tudo mentira. Não sei o que vai acontecer. O pior é que ele acha que a ideia foi da Priscila. Imagina, da Priscila? Uma ideia tão boa só podia ser minha, reclamou meu primo. O homem está achando que fui eu que armei esta cena toda junto com vocês e Priscila. Com vocês? Não, com Mozart. Protestei da extensão em que estava. Eu disse que não ia dar certo. Falei, descendo finalmente o meu CQD na ideia deles. Xiii, respondeu Mozart, e meu primo saiu provavelmente para pensar em alguma outra ideia brilhante. Em seguida, voltou a tocar o telefone. Era Sr. Hans querendo falar com Priscila. Sr. Hans, ela não está. Espere, alguém está chegando. Deixa eu ver se é ela. Era. E eu fiz uma coisa que pensei que nunca seria capaz. Uma coisa que só Mozart poderia fazer. Ou Tina, claro, mas eu fiz. Estou preocupada porque é falta daquilo que meu pai disse, falta de ética. Mas pelo menos, depois que eu fiz, eu fiquei envergonhado. Acho que tenho andado muito com estes dois,
como mamãe sempre fala. Eu entreguei o fone para a amiga da minha irmã e corri. Adivinhe para onde? Para a extensão do quarto dos meus pais. Quando a gente faz uma coisa errada, uma vez, fica mais fácil fazer de novo. Doutora Priscila, aqui é Hans. Como vai a senhora? Ou senhorita? Senhorita, senhor Hans, respondeu Priscila. Senhorita doutora Priscila, eu estive pensando e gostaria de marcarmos uma nova reunião. Amanhã, se for conveniente, estou disposto a rever algumas das minhas posições. Percebi na voz de Priscila que ela havia ficado contente. Claro que ela não disse para seu Hans. Ela só falou que ia adiar a volta e conversaria com o pessoal em São Paulo. Os dois desligaram e só então eu quis o meu fone. Os dois desligaram e só então eu pus o meu fone no gancho. Seu Hans estava colocando algum plano em ação. O que seria? Fui para a sala e encontrei Priscila sentada no sofá, estudando os documentos que estavam na pasta que ela trouxe. Eu sabia que tinha que avisá-la das trapalhadas do Mozart e da Tina antes que ela encontrasse Peter. Sentei na banqueta perto dela e fiquei enrolando as mãos na blusa, tomando coragem até que o pano ficou todo amassado. O que houve, Fafá? Ela me perguntou. Você está com cara de que quem tem consciência culpada? Eu não consegui dizer sim, assim com todas as letras, que são bem pouquinhas, só 3. É uma palavrona difícil de falar quando se trata de confirmar a impressão que os outros têm sobre o peso da nossa consciência. Fiz sim com a cabeça. Foi o sim mais envergonhado da minha vida. O que foi? A Priscila insistiu. Enrolei um pouco mais a blusa nas minhas mãos, ou as mãos na minha blusa, nem sei o que enrolei na hora. Eu ouvi a sua conversa na extensão do telefone. Eu sei que não devia, mas eu ouvi, falei num fôlego só. Priscila abriu a boca de surpresa. Desconfio que ela pudesse esperar isso da Tina, mas nunca de mim. E tem mais, continuei. O plano deles foi quando tocaram a campainha. Aproveitei para sair correndo e atender. Era Peter. Ele entrou e foi direto para Priscila. Começou brigando. Você inventou toda essa história de ser mandada embora. Mandou Tina falar comigo. Até me convenceu. Depois mandou esse louco do Mozart me telefonar. Quando eu falei com o seu escritório para dizer que eu considerava a minha posição para não prejudicá-la, o escritório me contou que não estavam sabendo de nada. Pois fiquei sabendo que agora é que não reconsidero mais nada. E Peter ficou olhando para ela, furioso. Ela para ele, sem entender o que estava acontecendo. De repente, Peter fez meia volta e foi embora. O que aconteceu? Falou Priscila, com ar de zonza. Eu posso explicar, eu ia começar a dizer quando ele tocou a campainha. Lembra aquele plano do Mozart? Plano? Que plano? Você estava dormindo, Priscila, e eu contei tudo para ela. A amiga da minha irmã pegou a bolsa. Tinha chispas nos olhos e as unhas pareciam se curvar como garras de leoa. Bem, não era bem isso, mas se você passa uma temporada com Mozart, acaba desse jeito. Aonde vai? Perguntei com um pouco de medo. Vou matar Tina, dessa vez. Ela foi longe demais. Capítulo 34. A conexão nebulosa.
Fui atrás de Priscila. Ela entrou no táxi e eu entrei junto. Ela não reclamou. No fundo, vai ver, estava precisando de plateia. Ela subiu a escadaria da fábrica no segundo. Quando ela chegou no hall, o efeito da cólera deve ter passado, porque, de repente, ela parou. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não posso vir na fábrica assim, desse jeito, sem me chamarem. É pouco profissional. O que vão pensar? Acho que, se Mozart estivesse presente, ele se prontificaria a chamar Tina para que as duas acertassem as contas lá fora. Mas eu não sou Mozart, por isso não fiz nada. Doutora Priscila? Era seu Hans, que apareceu, vindo da administração. A amiga da minha irmã, corou. Foi bom encontrá-la. Eu gostaria de pedir à senhorita que visite a fábrica para que possamos conversar melhor amanhã. E o velho, dando comigo ali do lado, não perdeu tempo. Fafá, peça a meu filho que me encontre na minha sala. Saí deixando Priscila confusa, tentando explicar o que fazia ali, enquanto seu Hans esfregava as mãos satisfeito. Ao me ver, Peter estranhou, mas não fez nenhuma pergunta. Apenas se levantou para ir à sala do pai. Claro que não contei que a Priscila estava com seu Hans. Não sou boba. Na verdade, eu estava me sentindo muito importante. Um montão de coisas estava acontecendo e só eu estava vendo. Quando Peter topou com o pai conversando com Priscila, a primeira reação dele foi parar. Ficou empacado no meio da sala e respirava forte como um touro. Meu filho, mostre a fábrica para a doutora Priscila. Gostei muito da exposição dela e marquei uma nova reunião para amanhã cedo. Priscila e Peter estavam vermelhos e confusos. Será que eles ainda se gostavam? Os dois saíram da sala. Fafá, você não. Fique aqui e me faça companhia, disse seu Hans, puxando da gaveta uma caixa de bombons, vermelha em forma de coração. Não tenha medo que não está envenenada. No jantar daquela noite, apesar de tudo o que nós perguntamos, Priscila não abriu a boca. Bem, abriu sim, uma vez, para dizer: aqui tudo o que se diz para vocês, falou apontando o Mozart e a Tina, acaba sendo usado contra. Como na polícia. Contei da minha história com o Lilico. E o que vocês fizeram? Armaram a maior confusão. Nem sei o que ele deve estar pensando de mim. E eu tentei explicar, mas não sei. Minha mãe sorriu. Quando Peter passou pelo laboratório com você, não pareceu tão contrariado, falou minha mãe, enquanto cortava o bife do Teco. Ele estava um pouco ruborizado. Depois do jantar, nós nos reunimos no quarto da Tina. Priscila, nós não tivemos tempo de contar uma coisa para você, começou meu primo. É o caso do espião e do envenenamento do seu Hans. O quê? Espantou-se a amiga da minha irmã. Tina contou tudo e, no fim, comentou: nós achávamos que o Castro Acosta poderia estar por trás disso, mancomunado com Charlotte e o Peter para tirar o seu Hans da negociação. Mas nós não acreditamos que você esteja fazendo isso também, ajuntou Mozart.
Priscila ficou em silêncio um instante. Claro que o meu escritório não está metido nisso. Nós somos absolutamente sérios e éticos. Quanto à espionagem industrial, pode ser verdade, falou. Afinal, se nosso cliente está interessado na fábrica da cervejaria, outros também podem estar. Por outro lado, eu não acredito que Peter fosse capaz de envenenar o pai. Ele sempre foi um homem correto. Mas eu acho que Charlotte continua sendo uma suspeita, disse Tina. Principalmente depois do que Fafá viu através da vitrine. Sem dúvida, foi ela que contratou o espião, falou meu primo. E nós vamos agarrar esse espião e provar toda a culpa da Charlotte. Pode ser que esse espião tenha sido contratado por uma outra indústria interessada na fábrica da cervejaria, mas eu tenho cá as minhas dúvidas quanto a essa espionagem industrial, concluiu Priscila. Mozart teimou. Esse espião está mancomunado com Charlotte, e eu vou agarrá-lo e vou provar que há uma conexão entre os dois, uma conexão nebulosa, quem sabe até infernal, mas uma conexão, garanto, afirmou meu primo com voz de Mozart, o justiceiro.